Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 19º programa O Espiritismo Esclarece, o segundo deste novo ano de 2021. Nosso convidado de hoje, Andreu Quadros, um jovem rapaz promissor, estudante da doutrina espírita e palestrante. Nosso tema: vamos conversar sobre as leis morais. Esperamos que todos apreciem e, desde já, convidamos que ao final registrem seus apontamentos, seus questionamentos e bem mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Também pedimos que compartilhem nossos vídeos em nosso canal. Você poderá estar auxiliando alguém. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta, e agora com a presença de nosso querido convidado, Andreu Quadros. Seja muito bem-vindo, Andreu, ao Espiritismo Esclarece. Que bom que você aceitou o nosso convite, pôde estar conosco, e sabemos o quanto tem estado ocupado nesses dias, com tarefas direcionadas à doutrina. Enfim, és um jovem bastante ativo dentro desse meio. Então, receba desde já a nossa gratidão, nosso carinho de todos os internautas por poder estar conosco hoje, conversando de um assunto tão importante, tão interessante quanto este, que são as leis morais. Obrigado, amigo. Boa noite ao pessoal que nos acompanha. É com muito carinho que a gente aceita sempre o convite, principalmente para falar sobre a doutrina espírita. Então, é com muita gratidão que nos fazemos. Então, eu que agradeço o convite. Ok, que bom. Então, meu amigo, vamos então direto ao ponto aí, né? Parafraseando um programa que tem por aí, mas na verdade vamos direto ao nosso assunto, que são as leis morais. Como você sabe, a gente tem um público bastante diversificado, até porque nós estamos na rede mundial de computadores e ali teremos a frequência em nossa página, desde aquele curioso que vai movido justamente pela curiosidade de saber de que se trata, até aquela pessoa que é um estudante da doutrina e quer ampliar mais seus conhecimentos. E eu quero abrir então essa nossa conversa já te questionando o que vem a ser essas tais de leis morais, onde podemos encontrar, onde ela está escrito, e nós já não temos leis demais neste mundo. Aqui no país nós temos a nossa Constituição, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, e mais ainda, na doutrina espírita, nós temos as tais leis morais. O que são elas? Por favor, esclareça-nos um pouco sobre isso. Diriam alguns filósofos da atualidade que quanto mais nós gostássemos de quebrar regras, né, de quebrar as leis, mais leis seriam criadas, né? Mas para entender o que são essas leis morais e essas leis divinas, a gente primeiro precisa nos remeter de onde elas tiveram origem, nessa, né, nomenclatura. Então nós vamos nos direcionar primeiro ao Livro dos Espíritos, né? Escrito por Allan Kardec, codificado, organizado por ele em 1858,
Depois, na sua nova edição, em 1860, onde ele subdividiu, né, em 4 partes, onde a primeira falava das coisas primárias, ou seja, vinculadas à divindade, o segundo capítulo, a segunda parte voltada ao mundo espiritual, e uma terceira, onde ele denomina as leis morais. E então, para construir essa identidade do que é as leis morais, nós vamos nos apoiar no que os espíritos nos trazem, né? Então, lá no início do Livro dos Espíritos, eles já nos dizem que a criação divina, né, a criação de Deus, foi a causa inteligente, né, e o princípio, o fluido universal, que é a matéria. E a partir de então, né, na presença desses 2 elementos, se faz a lei de Deus, né? Como ele os criou, eles estão submetidos a essas leis de Deus. E essa lei de Deus, essa lei divina, ou lei natural, né, possui uma vertente que são as leis morais. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, então, Kardec indaga aos espíritos, né, o que se deve entender por lei natural. E eles, né, respondem prontamente que são todas as leis da vida, né? Então, todo aquele movimento, toda a harmonia que acontece desde da lei da gravidade, os átomos, né, as estrelas, essa harmonia perfeita, esse cálculo exato que se submete ao universo, até as leis morais que nos regem, a nós seres humanos, que temos a inteligência, né, que temos essa capacidade da qual somos todos dotados, que é o livre-arbítrio, né, que essa ferramenta de tomarmos escolhas, sejam elas das mais simples, das mais complexas, vai nos fazendo essa diferença, né, essa singularidade de estágios. Então, até aí, estamos submetidos à lei. E como temos esse pensamento, essa inteligência, né, que é o que nos separa dos animais, nós estamos submetidos, então, a essa lei moral que rege, né, os nossos meios, vamos dizer assim, de relacionamento. Seja ele com Deus, com o próximo, conosco mesmo. E aí, então, os espíritos vão decorrendo, né, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que a lei natural, a lei de Deus, é uma lei imutável, como o próprio Deus o é, né? Então, essa moral com M maiúscula, é uma moral oriunda dos ensinamentos de Deus, né, da lei de Deus, diferente da moral com M minúsculo, né, que é fruto dos nossos idealismos, dos nossos preconceitos, das nossas querelas, dos nossos desejos, né, das algemas que nós tivemos no passado e hoje se apresentam para nós das mais diversas formas de paradigmas, né? Então, em suma, as leis morais, esse conjunto de leis, né, trazidos pelos espíritos superiores, lá na codificação espírita, que nos dá uma conduta de vida, né? E eles afirmam, ainda na questão 614, que é muito fácil, né, identificarmos, pois é a única e verdadeira lei, né, ferramenta que fornece ao homem a felicidade, né? Quando nós temos também o pensamento da eternidade, né, da imortalidade da alma, porque nós somos espíritos imortais que estamos momentaneamente, né, passando por uma experiência na carne, aqui na Terra, a fim de nos aprimorarmos, de cuidarmos, de nos refazermos dos nossos débitos do passado, reatar amores e desafetos. Então, quando nós temos esse olhar da imortalidade da alma, né, da esperança futura, nós temos esse pensamento de felicidade, né?
E, então, essas leis indicam o que se deve fazer ou deixar de fazer. E os espíritos ainda dizem que a gente só se torna infeliz quando a gente se afasta dessas leis. Então, quando nós descumprimos essas leis, a gente acaba entrando em descompasso. Então, se hoje nós estamos vivenciando momentos que não são legais, né? Situações difíceis, percalços do caminho, coisas que nos entristecem, são justamente, né, resultado, talvez, de erros que cometemos no passado. E que agora nós estamos tendo a oportunidade novamente de nos refazermos e estarmos quites com a lei. Perfeito, meu amigo, perfeito. Apenas a título de esclarecer nossos internautas aqui, estou com o Livro dos Espíritos em mãos e são notadas aqui 11 leis da parte terceira, capítulos 1 a capítulo 11, finalizando ali com o capítulo 12, onde ele fala da perfeição moral. Apenas também listando essas leis, o Livro dos Espíritos, ele traz, então, falando da lei divina natural, que está dentro dessa introdução que tu nos fizeste. Depois ele fala sobre a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, lei da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e da justiça de amor e de caridade. Eu vou pegar algumas delas aqui e vou pedir para te dissertar um pouquinho, pode ser, que aí para o nosso internauta poder entender um pouco mais assim, mais detalhadamente a abrangência dessa lei e a sua importância em nossas vidas. Eu queria que tu falasses, Andrew, um pouquinho sobre a lei do trabalho. Que importância tem esta lei para o nosso progresso moral, para a nossa interação social, para nós, indivíduos, nos melhorarmos cada vez mais? Também. Na verdade, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele nos apresenta, na verdade, 12 capítulos, começando com uma introdutória, que é a lei divina, e a final, que é a perfeição moral, que seria, na verdade, um resultado de todas aquelas que ele vai, né, transparecendo entre esses capítulos. E uma delas é a lei de trabalho, que vem logo no início, né? Primeiro vem a lei de adoração e em seguida vem a lei de trabalho. Porque o trabalho, né, e não vamos nos apegar somente à visão do trabalho como aquele que nos dá a remuneração material, a remuneração física, né, a sustentação, mas aquela questão do Livro dos Espíritos, quando eles afirmam que trabalho é, né, toda aquela função útil da qual nós nos despojamos. E a lei de trabalho, ela é interligada, como todas vão ser interligadas entre si, porque elas nos demandam progresso. Porque é através do trabalho que nós vamos ter a experiência de conviver com os outros, a experiência de conviver, né, com a diversidade das situações, que vai nos oportunizar vivências, né? Encontramos também a partir da lei de trabalho, porque ninguém progride sem evoluir, sem trabalho, né? Muito vinculado ao nosso despojamento, né? Então, nesse próprio capítulo, eles dizem que aquele que permanece na inércia não progride, né? E existe a lei de progresso, da qual todos somos submetidos, então, quer queiramos, quer não, nós estamos propensos a evoluir, a progredir, né? Nós nunca permanecemos os mesmos a cada dia. Então, a lei de trabalho, ela vem, na verdade, fundamentar de que é preciso ação. Podemos dizer assim que essa lei de trabalho, ela vem sintetizar que a gente precisa de ação, para que a gente possa ter vivências e experiências que vão nos fazer progredir
né? Porque senão a gente não colocaria em prática as leis de Deus. A gente ficaria numa inércia. Então, o trabalho demanda que a gente saia todos os dias, mesmo que não seja um trabalho externo, então ele demanda que a gente tenha contato com outras pessoas, contato com a natureza, né? Mesmo que eu trabalhe sozinho, na minha relação com o meu aparelho, com o meu celular, com o meu computador, eu preciso exercitar a paciência, eu preciso procurar estudar, compreender, e isso é trabalho, né? Que nos demanda exercitar a lei de Deus. Ok, perfeito, André. Me diz uma coisa, tu falasse aí rapidamente sobre a questão da lei do progresso e dessa interligação, essa interconexão, em verdade, em todas as leis, entre todas as leis, uma está conectada na outra e necessariamente isso não é uma conexão linear, primeiro uma, depois a outra, mas você vê, é como uma rede conectando todos os pontos um ao outro e todos entre si, simultaneamente. Então, eu queria que tu nos colocasse agora um pouco mais sobre essa lei do progresso, porque é o que deu a entender, a lei do trabalho vai nos conduzir a um progresso, queiramos ou não. Não adianta eu dizer assim, eu vou ficar sentado o dia inteiro e nada farei, porque eu não quero trabalhar, eu não quero fazer nada, eu não quero me incomodar com nada, então eu vou ficar sentado o dia inteiro. E a gente sabe que isso não é possível, até porque alguma coisa vai nos incomodar e vai nos tirar daquele momento estático de bel prazer, que na verdade não é, porque nós vamos nos sentir incomodados, vamos ter a necessidade do movimento. Eu queria então agora que tu versasse um pouco sobre essa lei do progresso e a significância dela nesse processo evolutivo do planeta em si e da humanidade, porque em verdade a evolução, o processo evolutivo individual se reflete no todo, na comunidade, enfim, na humanidade inteira. Então, por favor, nos fale um pouco sobre essa lei do progresso. O interessante da gente trazer essa interlocução entre as leis é que, na verdade, ela é uma lei única. Ela é a lei de Deus. Ela nos foi apresentada nessas subdivisões, nessas classificações, muito a nível de que nós pudéssemos compreender melhor essas vertentes, né? E lembrando que os espíritos trouxeram essas informações e foi organizada por Allan Kardec, que na verdade era um grande pedagogo, né? Então, era inerente nele, é por isso que ele teve essa missão de desenvolver isso pela sua didática, né? E essas separações das leis, né, nesse subgrupo, ela é meramente didática para que a gente compreenda melhor. E a lei de progresso, ela se faz tanto no macro quanto no micro. Porque se tudo é criação divina, então tudo está sujeito à lei de progresso. Então, se nós vamos comparar a caminhada da própria humanidade do nosso planeta Terra há milhões de anos atrás e hoje, nós vamos compreender um grande progresso. Se nós pegarmos as nossas leis civis de 10 anos atrás e as de hoje, nós temos um grande progresso. Porque o que nós precisamos entender é o quê? Que novamente, nós somos espíritos imortais, que estamos passando por um momento, por uma experiência encarnatória. Então, na verdade, o espírito progride sempre. E através das suas experiências, sejam elas exitosas ou não, ele vai tendo oportunidades ou adversidades no seu caminho, que vai demandar novamente escolhas e que vai delineando esse seu progresso rumo ao seu aprimoramento moral. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria o maior exemplo que nós teríamos de perfeição moral. E ele nos apresenta Jesus. Porque na sua máxima ele trouxe o amor e vivenciou, na essência, todas as virtudes.
Jesus fazia o que fazia porque ele era um homem rico da questão moral. Ele tinha todos esses pontos da moralidade bem desenvolvidos. Nós ainda estamos num processo onde estamos saindo da nossa ignorância e, através das experiências, vivenciando oportunidades dessa educação moral, de aperfeiçoamento e de progresso do espírito. E, consequentemente, quando nós vamos progredindo, né, nós que sabemos que somos seres, que não somos apenas um corpo, mas que influenciamos tudo à nossa volta, consequentemente, tudo aquilo que nos rodeia vai tendo aquela mesma atmosfera de progresso e desejo junto da gente. Nós trabalhamos muito, e muito vinculado também à questão do desenvolvimento da moral, à questão da educação dos sentimentos. E essa educação dos sentimentos, ela traz justamente essa questão de que nós temos que nos reinventar para progredir. Então, quando a gente diz que tudo progride quando nós progredimos, eu gosto de um exemplo muito legal, que é a do café da manhã. Se nós, todo dia, levantamos e a cara metade faz um café que a gente odeia, a gente nunca está satisfeito com aquele café. Então a gente já sai de casa bravos, né, irritadíssimos, não acompanhamos a paisagem do trajeto que vamos fazer, porque afinal estamos, né, com a cabeça congestionada já por causa daquela pequena coisa para o mundo. Aí chegamos no nosso serviço, nos nossos trabalhos, já nos desvencilhamos com alguém, aí tem a questão do chefe, aí voltamos para casa mais irritadíssimos e o dia, né, se perde, a gente não aprende nada e a gente não progride nada. Mas se nós nos devotarmos, por exemplo, ao invés de me acordar de manhã e reclamar do mesmo café, que tal nós levantarmos um pouco mais cedo, nós prepararmos o café do jeito que nós gostamos. E ainda quando a cara metade acordar, a gente colocar uma florzinha do lado. Né? Com certeza. São esses pequenos passos que vão progredindo. E quando eu digo que a minha atmosfera progride junto comigo, a minha cara metade ela não vai mais ter aquelas aflições, aquele sofrimento. Eu vou começar a não ficar tão irritadíssimo no meu caminho, vou começar a perceber a natureza à minha volta e talvez dar mais atenção e cuidado das coisas que estão ao meu redor. Eu já não vou ser mais tão grosseiro com aqueles que fazem o meu ambiente de trabalho, ou não vou ver aquele chefe chato como uma coisa tão chata assim, vou começar a compreender o porquê daquelas ações. E aí, nas minhas próprias atitudes, eu vou desenvolvendo essa mudança, né? Esse progresso, porque eu vou ali compreendendo as leis e vou agindo conforme elas e vou encontrando a felicidade. E, consequentemente, a gente vai progredindo como um todo. Perfeito, perfeito. É interessante que eu estava ouvindo agora o que tu dizias e lembrava do conceito mais oriental sobre essa relação de causas e efeitos, e na visão mais oriental, todo o efeito, todo o progresso, e bem como também destruição, depois nós vamos falar da lei da destruição, é o resultado de pequenos atos. Tu falasse aí, né, mudança de pequenas atitudes, até mesmo pensamentos, pequenas atitudes. Você falou, poxa, o que custa você levantar e preparar o próprio café da manhã como você gosta? Parece uma coisa tão sem sentido dentro de uma relação, em verdade tem muito sentido, extremamente significativo, porque aquele pequeno ato, somado a outros pequenos, também vai fazer a diferença e poderá, de repente, até salvar uma relação que vinha com problemas em função dessas questões, né? Pequenas situações onde não há uma comunicação muito clara e no fim acaba gerando um efeito, nesse caso seria nocivo, mas
a mudança comportamental nas pequenas coisas acaba gerando um efeito desejável, um efeito progressivo. Então, como a gente comentou agora também, né, sobre a questão da destruição, também fez uma referência, eu quero aproveitar já também e ligar, e fazer essa ligação entre lei de progresso e lei da destruição. Ora, sabemos que temos vivido momentos bastante críticos na sociedade, no mundo em geral. Para alguns estamos à beira de final de mundo, tempos apocalípticos. Algumas pessoas vão lá e fazem postagens na rede social, bem apocalípticas mesmo. E, entretanto, se olhamos a história, a evolução da humanidade, já passamos por crises como essas e até piores, onde vimos ali a destruição. Porém, nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que nada passa ao olhar de Deus e que muitas vezes aquilo que nós não compreendemos e vimos como destruição, em verdade é um processo de transformação extremamente significativo para um crescimento, para uma elevação do ser humano, uma nova condição. Então, eu queria que tu dissertasse um pouco mais ainda, faz esse link entre lei de progresso e lei de destruição, por favor. Ainda um pouco no nosso assunto anterior, sobre a educação dos sentimentos, a educação dos sentimentos tem como base o amor. Então, seguindo essa linha da educação dos sentimentos, nós vamos ter lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, lá no capítulo de amar o próximo como a si mesmo, mais precisamente Lázaro, nos dizendo que, primeiro, nós tínhamos apenas instintos, quanto mais depurados, sensações. Quanto ainda, através do progresso e da moral, fomos estimulando os sentimentos e o ponto ápice desse sentimento é o amor. Então, em suma, nós estamos nessa caminhada da educação dos nossos sentimentos até o amor. E essa caminhada se faz através da experiência das virtudes. A virtude é esse caminho que, junto com a lei de Deus, vai nos oportunizando, né, as experiências para vivenciarmos o amor e encontrarmos a felicidade. Pois quando nós faltamos com ela, a gente só encontra, né, a infelicidade, nem dizem os Espíritos sobre a lei divina. Então, ainda vinculados à lei de progresso, e nós vamos juntar isso, não só com a lei de destruição, mas com a lei de conservação, que são duas que andam a braços dados, e esse tempo em que estamos vivenciando, a lei de conservação nos demanda que a gente tem que ter um cuidado. Não é conservar para a eternidade. Nisso a gente pode se apropriar muito das questões materiais. É cuidar daquilo que eu possuo. Ou pode não ser material, é cuidar dos meus talentos. É a lei de conservação. Conservar as minhas potencialidades. Né? A gente tem a ideia, por estarmos vivenciando, estarmos experienciando um corpo material, de que a matéria que nós possuímos é nossa, mas não é nossa, é tudo criação divina. Nós, na verdade, numa analogia, nós estamos, né, recebendo um empréstimo de Deus para vivenciar a matéria com todas essas coisas. Então, nós temos que conservar isso. Mas conservar no sentido de um cuidado, do zelo, né? Porque se eu estou destruindo aquilo, eu estou indo contra, né, a lei de Deus. Mas aí a gente se remete para a lei de destruição. E a lei de destruição, a gente vai lembrar muito de Paulo de Tarso, quando ele diz: é preciso galgar o homem velho a fim de construir o homem novo. Então, a lei de destruição, ela veio para quebrar aquela coisa de nós nos conservarmos como era antes. E, novamente, faz vinculação com a lei de progresso, porque nós precisamos progredir. E se nós não mudarmos, e aí nós vinculamos com a lei de educação dos sentimentos, que é esse aprimoramento, se nós não mudarmos as nossas ações, nós vamos continuar
Então, se nós não destruirmos o antigo, nós não vamos ter um novo. E então, dentro desse contexto, até das imperfeições morais que nós todos temos ainda, porque nós não temos essas potencialidades ainda todas desenvolvidas nas massas, a gente vai criando uma atmosfera, né, que vai ficando um pouco conturbada e cada vez mais fica difícil da gente fazer esse progresso. Então, muitas vezes acontece, como essa pandemia que hoje nos visita, a fim de nos estimularmos a repensar atitudes, onde ela nos coloca certas limitações, que mais na verdade a gente pode dizer que são oportunidades, que se antes nós nos deixássemos conduzir pelo homem velho, nós não íamos prestar atenção, a fim de que nós, olhando para nós mesmos, olhando para a nossa situação com o próximo, né, tentando identificar os ofícios da divindade nessa situação toda, tenhamos novas visões. Né? Coloquemos, eu gosto dessa simbologia do colocar o óculos da espiritualidade, as lentes da espiritualidade, e procurar compreender esses movimentos. Porque é só destruindo aquelas culturas antigas, aquelas negatividades antigas, é que nós vamos construindo, né, um homem novo e um mundo novo. Como nós já falamos, o mundo está passando por uma experiência onde ele está deixando de ser um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta onde nós viemos justamente como uma escola, a fim de vivenciar aquilo a qual ainda falta para a nossa bagagem, a fim de desenvolver valores e virtudes para um planeta de regeneração. E nesse planeta de regeneração, impera somente a benevolência, a empatia, a caridade, a irmandade, a fraternidade. Se a gente fazer uma análise, talvez seja uma das principais coisas que faltam na nossa humanidade atual. Nós progredimos muito na ciência, nas tecnologias, nós enviamos o homem à Lua, nós conseguimos, olha o que nós estamos realizando através das tecnologias e da internet nessa pandemia. Mas, ao mesmo tempo, nos falta ainda o cultivo da moral. Porque se tivéssemos grande parte disso já desenvolvido, nós não usaríamos para o mal. E os espíritos ainda dizem, saiu agora, ultimamente, um livro novo de Divaldo Franco, que é o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que fala no rumo, né, ao mundo de regeneração. E ali eles afirmam que nós estávamos cultivando tecnologias enormes para armamento. E quiçá, talvez, despontasse, né, entre as nações que deveriam ser, na verdade, irmãs, uma terceira guerra mundial. Então, veio uma pandemia, um vírus que nós não conseguimos controlar, que nós ainda, apesar de quase um ano nesse movimento, né, contra o coronavírus, nós não temos ainda todo mundo. Nos fazendo visitar os nossos lares de novo, que muitas vezes nós nos esquecemos. E a doutrina espírita nos afirma também que o lar é o primeiro núcleo, né, de socialização do espírito, né, e mais ainda que é um núcleo de reajustamento, porque normalmente se agrupam aqueles que precisam, através dos laços de amor, resolver as suas desavenças e progredirem juntos. Então ele nos convida a ficarmos isolados, a conviver com os mais próximos, a olhar a nossa casa e, acima de tudo, o nosso lar mental, a olhar para nós mesmos, o nosso espírito, né? Fazermos essa viagem interior de autodescobrimento. Então isso é destruir. Isso é destruir aquelas antigas características que ainda nos aprisionavam ao mundo antigo. E se nós falamos tanto de mundo de regeneração e queremos estar confraternizando juntos, né, nessa esperança, né, nesse amanhecer dessa nova era, nós precisamos nos despojar daquilo que éramos e nos alçar para estarmos em sintonia com esse novo mundo. Certo, bem verdade o que tu dissesse aí. E
poucos dias conversava também com um dileto amigo sobre essas questões da tecnologia e ainda comentávamos que ele trazendo uma certa dúvida, bom, mas será que depois que terminar esse processo pandêmico todo que assola o mundo, será que continuaremos usando esse ferramental maravilhoso? Eu falei para ele, é óbvio que sim, e até muito mais. Justamente pela lei do progresso, até porque agora conscientes do poder, da amplitude que tem essa maravilhosa ferramenta, e eu sempre fui franco defensor, até porque entre minhas formações também tem a área da educação, e eu sempre fui franco defensor do uso da ferramenta tecnológica no processo de educação. Realmente é fantástica, permite um nível de aprendizado muito maior, justamente em função das possibilidades que tem de tu unir imagem, tu unir o som, enfim, movimento. Então, são ferramentas aí que estão a nosso dispor, e se nós soubermos usar devidamente, como tu disse, nós melhorarmos moralmente, porque de nada adianta essas ferramentas maravilhosas, mas continuarmos nos degladiando através de redes sociais, com postagens agressivas. É importante que nos depuremos nesse sentido moralmente para conseguir ter um melhor aproveitamento e aí sim usar desse ferramental para propagar mais o pensamento positivo, energia positiva, ideais elevados, tarefas como essa que temos feito aí, gravando palestras, fazendo programas como este, trocando ideias. Acredito que essas pequenas ações vão contaminando no bom sentido, né? Outros que já têm sentido aquela revolução interior, aquela necessidade da mudança, como se, e na verdade a gente sabe que é, né, a voz da consciência dizendo assim, está na hora de você despertar, está na hora de você aproveitar a possibilidade da qual você se comprometeu de se melhorar. Então eu vejo assim como extremamente positivo, sempre quando ouço situações em que as pessoas se queixam com relação às questões destrutivas, às perdas, eu sempre procuro trazer justamente essa visão positiva, né? Porque é o processo de transformação. Há a necessidade de destruir o velho. Não há como você continuar carregando para esse mundo novo os ranços de outrora. Eu queria, André, não sei se tu tens alguma coisa ainda para complementar. Eu só queria complementar que tu trouxe assim, muito bem a questão da consciência. Porque os espíritos dizem, como é que a gente faz esse discernimento da lei de Deus? Aonde a gente encontra, né, essa lei de Deus? E eles respondem na consciência. No fundo, se a gente usa aqueles artifícios que nos conectam à divindade, à espiritualidade maior, como a prece, a meditação, nós vamos perceber que as leis de Deus estão muito bem delineadas dentro do nosso pensamento, dentro da nossa consciência. Tanto que quando nós as infringimos, nós acabamos entrando em descompasso. Nós não ficamos em paz de consciência, né? Então é muito claro, porque automaticamente quando nós se desvencilhamos da lei, mesmo que a gente não pense assim, eu fui contra a lei de Deus, a gente automaticamente entra num estado incomodativo. A gente não permanece mais o mesmo, até que a gente consiga, e às vezes isso pode levar a encarnações, né, quitar aquilo que ficou disforme, né, da lei de Deus. E quanto aos progressos da tecnologia, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Principalmente comparando o hoje com a obra Nosso Lar, de 1940. Ali, o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, traz, por exemplo, né, as
aparições através de tecnologias daquela época lá nos hospícios espirituais das venerandas nos hospitais, que nada mais é do que uma projeção daquele espírito muito semelhante, mas ainda, né, um pouco pobre dos nossos hologramas de hoje. Né? O próprio André Luiz, lá no Centro de Comunicação, em 1940, e isso aconteceu alguns anos antes com ele, então devia ser na época da Segunda Guerra Mundial, os computadores para enviar mensagem aos da Terra, coisa que aqui mal se tinha se desenvolvido as primeiras televisões. Então, nos próprios Missionários da Luz, ele aparece com uma aparelhagem para medir a sensibilidade da mediunidade dos médiuns encarnados, que nada mais é um aparelho muito semelhante a um iPad que nós temos hoje. Então, o mundo espiritual está nesse constante progresso. E nós, à medida que nós vamos experienciando lado lá, lado cá, nós vamos também progredindo a nossa Terra. Né? É isso tudo ali de progresso. É bem verdade. Eu não recordo quem foi que disse, mas uma personalidade bastante importante da nossa história, até não sei se foi, alguns atribuem talvez a Einstein, que nós só conseguimos sonhar com aquilo que nós conseguimos realizar. Portanto, os sonhos que tivemos na década de 30 hoje são reais. E eu recordo bem que há anos atrás, já assistindo filme de televisão, aquelas épocas da famosa sessão da tarde, as coisas que haviam assim na televisão, eu lembro de um filme em que um personagem lá do filme, o sonho dele era ir à Lua e ele constrói um foguete, uma espécie de engenheiro, e acaba indo à Lua, inclusive acho que foi com a sua neta ou sua sobrinha, alguma coisa assim. Mas isso aí foi uma das primeiras filmagens que veio após o princípio da comunicação já do áudio no vídeo junto, ou seja, ali pelos idos de 1939, 42, por aí. Então, foi uma das primeiras películas da época, preto e branco, claro, mas imagina, isso aí, pouco mais de 30 anos depois, nós estávamos verdadeiramente pisando na Lua. Então, agora imagina o que nos espera à frente, já que aqueles que são cinéfilos, que verdadeiramente gostam das películas de cinema bem produzidas, de ficção científica, com base nas teorias mais modernas, consegue mais ou menos antever o futuro que nos espera. Realmente fantástico. Tomara, é claro, que nós consigamos acompanhar também o nosso progresso moral, até porque vai se fazer cada vez mais necessário para que possamos usufruir verdadeiramente dessas tecnologias todas. Tu citaste muito bem ali, né, essa questão da educação dos sentimentos, e ali deixa muito claro, mostra justamente ali um gráfico em que mostra duas curvas, uma da evolução tecnológica e a evolução moral do ser humano. Então nós temos basicamente uma curva exponencial para a evolução tecnológica e uma curva logarítmica que é extensa, rasa, muito demorada para a evolução moral. Mas é o processo normal da evolução da humanidade. Não podemos querer também nos apressar demais, tem tudo um tempo certo, né? André, eu queria então que tu fizesse uma abordagem agora dentro da questão da lei da sociedade. Nós temos aí a sociedade extremamente desorganizada. Quando a gente olha para trás, algumas décadas, mesmo séculos, claro, sabemos que houve já uma grande melhora na estrutura social do mundo inteiro.
Porém, quando você começa a olhar de uma forma mais detalhada, você vê um nível de desorganização desta sociedade, justamente em função de diferenças gritantes que existem, diferenças no nível social mesmo. Então eu queria que tu fizesse uma abordagem dentro dessa lei na visão da doutrina espírita e o quanto ela está ainda distante ou já bem mais próxima do que a gente espera para a nossa sociedade real, que aqui vivemos no dia a dia. Sim, eu vou me aproveitar, amigo, para já fazer gancho com a lei de igualdade e a lei de liberdade. Perfeito, perfeito. Liberdade, na verdade, não quer dizer que nós somos livres. Né? Tem um conceito, eu não me lembro quem foi que trouxe, se foi até no movimento espírita ou não, que a liberdade, na verdade, é quando nós estamos conforme a lei. Porque, afinal, quando a gente age contra a lei, a nossa liberdade é cerceada. E para trabalhar a lei de sociedade e a lei de igualdade, nós precisamos, novamente, voltar ao panorama da espiritualidade, de que somos espíritos mortais. A sociedade que nós encontramos hoje, ela é oriunda do nosso progresso moral. Tanto que as leis civis que nos regem, né, elas até diferem de estados por estados. Porque pela lei de sociedade, aqueles afins, né, com os mesmos ideais, acabam se agrupando. Então, por isso que há divergências de leis civis até de estados, de país para país. E à medida que nós, quanto nós mesmos, quanto minha comunidade, porque nos nossos municípios também há leis, né, divergentes. Então, à medida que nos meus movimentos de socialização, né, meu município, meu país, o meu agrupamento de relação, eu vou progredindo, aquelas leis que fazem aquilo onde eu convivo vão progredindo também. Até que, pela lei de progresso, cada vez mais elas estejam em consonância com as leis divinas. E aí, nós vamos nos remeter à lei de sociedade, quando eles nos dizem que viver isolados é um erro. Porque é somente na vivência com um outro é que nós vamos ter a oportunidade de experimentar esse progresso, de vivenciar e pôr em prática as leis de Deus e tudo aquilo que aprendemos e desenvolvemos. Não é por acaso que nós reencarnamos em sociedade. Né? A gente não nasce de um ovo, a gente precisa de duas pessoas que se reproduzam, e aí vem a lei de reprodução, né? A gente nasce indefeso e totalmente vulnerável, demandamos de pessoas que fazem todo o nosso desenvolvimento até nós termos autonomia. Então, nós estamos em uma constante questão de sociedade, né? De socializar. E dentro disso, né, nós voltamos lá com o quando diz que a família é o primeiro núcleo de reajustamento. Então, nós vamos primeiro no seio da família, encontrar primeiro os amores e os desafetos, que já desde o berço vão nos oportunizar vivências que vão demandar de nós posições onde a gente vai, através do nosso livre-arbítrio, andar conforme a lei de Deus ou não. Se nós vamos refazer aqueles laços de amor, ou se nós vamos continuar, através desse laço de amor adoecido, ficarmos nos alfinetando e trocando de posições, né? Nessas desavenças constantes, até que um dia a gente, né, se refaça. E aí nós vamos crescendo dentro do nosso ciclo social. Porque daí nós vamos desconstruindo, à medida que nós vamos crescendo, né? Desconstruindo as ideologias de pai e mãe como super-herói. Vamos tendo outros núcleos de socialização nas escolas, né? Na universidade, no trabalho.
vou encontrar aí com a diversidade. Com a diversidade de crença, com a diversidade de cores, de credos, de diversidades, né, de opiniões, diversidades N, que são nada mais do que oportunidade que nós temos de vivenciar, né, a lei de irmandade, a lei de igualdade, a lei de fraternidade. Pois somos todos iguais, pois somos todos espíritos imortais, filhos de Deus, né? Irmãos em humanidade. Então aí entra a lei de igualdade quando nós todos estamos na mesma situação, progredindo, porque nós nos juntamos por afinidade. Mas é a divergência da sociedade, né? E aí nós temos que ter também bem consciente que nada é fruto do acaso. Se hoje eu passo por uma dificuldade ou não, ela é oriunda, né, dos meus acertos ou tropeços do passado. Então, nada que hoje eu passo é por acaso. E é por isso que existe tanta desigualdade, porque ela é fruto das nossas ações. Mesmo se hoje nós pegássemos e unificarmos toda a humanidade, dando um percentual igual, vamos dizer assim, de alimentação e financeiro para todos dentro da humanidade, em uma semana, novamente, nós teríamos pessoas que estariam em zonas mais baixas nessa matemática e outras que estariam no topo dessa cadeia. Justamente pelo seu aprimoramento, pelo seu progresso, pelo seu desenvolvimento moral, né? E também por consequência, né? Das infrações que fizeram da lei de Deus, desse progresso que ainda falta, né? Desenvolver. Perfeito, perfeito, meu amigo. Bem interessante mesmo essa questão que tu colocasse sobre essa ideia que muitas vezes já até ouvimos de outros, do tipo, o ideal seria equalizar tudo, vamos dar recursos para todas as pessoas, vamos, como se passasse uma linha média e estabelecer um padrão, todos vão ter as mesmas condições financeiras, sociais, enfim, mesmo nível de educação, mesmo poder de compra, e a gente sabe que a realidade isso jamais funcionaria, porque ainda estamos um tanto distante deste idealismo em que nós nos satisfaríamos com o necessário. Talvez sejam muitos poucos os seres humanos atualmente que verdadeiramente se satisfaçam com o necessário. O que aprendemos com esta pandemia, o que estamos aprendendo? E uma das respostas que até acabei lendo na internet é justamente, nós estamos aprendendo a viver com o que precisamos. E foi bem interessante mesmo, porque quantos que, com base justamente nas dificuldades que tem havido, aí tem obrigado a se reinventar, a reduzir o seu padrão de necessidades, entre aspas, né? Para acabar conseguindo, principalmente pessoas que têm suas famílias, filhos. Então existem custos que devem ser honrados para a sobrevivência da família, pelo menos num nível médio. E eu acredito que uma das contribuições também é essa, nos reeducar. E aí eu vejo que cabe bem o que tu disseste. Só que, claro, nós só conseguimos ter esta consciência quando vivenciamos situações que vão nos reeducar. Então não bastaria, dentro do que tu disseste, não bastaria realmente oferir as condições a todos, condições idênticas, se não houvesse um processo de educação ainda do ser. E acredito que a divindade nos coloca justamente, né, este mal para se conseguir um bem, que é justamente possibilitar uma reeducação do ser humano. Eu queria que tu nos
nos falasse um pouco agora sobre um pouco ali sobre a lei de liberdade, tá? Confunde-se liberdade com libertinagem, geralmente. Qual o conceito de liberdade na doutrina espírita e como é importante o entendimento desse conceito para que possamos ter um processo evolutivo mais harmônico, mais correto? Novamente, nós vamos ver que as leis elas se intercambiam entre si, né? E muito relacionado também ao nosso aprimoramento e desenvolvimento dos nossos sentimentos e da nossa moral. Para nós termos liberdade, a liberdade, na verdade, ela é suscetível. Nós vamos conversar por quê. Primeiro, voltando àquela teoria de que eu só possuo liberdade quando eu estou em consonância com a lei. Quando eu ajo, né, contrário à lei, consequentemente eu vou ser cerceado, quer queira, quer não. E a lei, quando a gente diz que a lei de liberdade, que a nossa liberdade, ela é relativa, ela acontece porque eu tenho liberdade de ir até o meu fogão e cozinhar algo para me jantar. Mas eu sei cozinhar? Então, se eu não procurar aprender, se eu não procurar trabalhar, eu não vou saber. Eu posso ter a liberdade de ir, mas eu não vou ser útil. Não vou conseguir me alimentar e novamente vou depender da lei de sociedade de um terceiro para me alimentar. Né? Nós vinculamos também a visão da liberdade com a libertinagem quando nós nos esquecemos também dos nossos ideais de espírito imortal e nos entregamos apenas ao prazer e às sensações. Que volta lá na lei de amor trazida por Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele diz que nos instintos no início nós éramos apenas instintos. Quanto mais elevado, cultivamos sensações, que nada mais é que reconhecer o instinto, né? Que o instinto é aquele sensório que nos faz preservar a vida, né? Que nos faz procurar comida para nos alimentarmos, que nos faz nos reproduzir nos mais diversos âmbitos da natureza. E através do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência, nós vamos estimulando as sensações. Porque um pouco mais inteligente, a gente consegue identificar aquilo que nos dá mais prazer. E aí nós pecamos na lei de conservação e de destruição. Porque nós nos entregamos aos excessos. E a sensação, ela é um prazer descompromissado do progresso. Ela é apenas para nós, quando encarnado, porque a sensação é uma coisa só da carne, porque o espírito ele tem sentimentos. Então, quando nós na carne nos entregamos apenas ao prazer, que ele é descompromissado do progresso, nós estamos nos iludindo e pecando nos excessos. E normalmente, né, nós, quando estamos aflitos, quando estamos contrariados, nós temos a liberdade de sim ou não, né, cairmos nas viciações. E as viciações nada mais são do que o hábito desses excessos. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é permitido, dizia Paulo de Tarso. Então, dentro também desse contexto, né, podemos observar aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz bem, aquilo que não faz, aquilo que fere, aquilo que não fere. E aos poucos nós vamos tendo a liberdade. Porque se eu me encharco de comida, eu não tenho a liberdade de seguir a minha rotina normalmente. Porque com certeza eu vou estar indo contra o meu organismo físico. E aquilo vai me causar uma doença. Então eu tenho liberdade conforme eu ando com a lei.
Se eu atento contra o meu corpo físico, contra a lei de conservação, eu estou indo contra a lei e, ao mesmo tempo, isso daqui a pouco vai gerar uma doença e vai me colocar mais limitações. Então, a liberdade, ela vem conforme o nosso entendimento, né? A gente diz que quanto maior o nosso conhecimento, maior é a nossa liberdade. Aí nós voltamos para aquele exemplo do meu jantar. Quanto mais eu amplio o meu conhecimento, mais eu vou ter liberdade de levantar da minha cadeira agora e ir lá fazer o meu jantar. Então, a lei de liberdade, ela está muito vinculada, né, ao conhecimento. Tanto que essas questões de se entregar ao prazer, aos excessos da libertinagem, seja elas no campo das drogas, das bebidas, da sexualidade, é também oriundo da falta do conhecimento, né? E no fundo da consciência nossa. Tanto que muitas dessas coisas das quais a gente peca no excesso, a gente já tem consciência, já é comprovado, né, cientificamente, de que aquilo não nos traz nada de positivo. Então, na verdade, é um processo de educação, que nós vamos educando a nossa liberdade. É verdade. É bem verdade o que tu disseste. Realmente, quanto mais consciente, melhor nós dosamos a nossa liberdade e que, claro, a minha percepção é que aqueles que não compreendem isso acabam olhando-nos e dizendo que, poxa, você não usa a sua liberdade, olha só, você fica restrito, você quase não sai, quase não passeia, você não vai a festa, você não vive. Esse conceito acabou se generalizando na sociedade, em que viver a liberdade é literalmente chegando no final de semana, sair às 8 da manhã e voltar só no domingo à noite para dormir, para segunda-feira retomar a semana de trabalho. E, em verdade, a gente sabe que viver a liberdade com consciência é justamente ter a percepção do que realmente se precisa, do que é necessário, do que faz necessário para te ser feliz, sentir-se feliz. E, de repente, para você se sentir bem e feliz, a liberdade, usar a sua liberdade para você simplesmente pegar um domingo, pega uma cadeirinha, coloca ali no porta-malas do seu carro, 3, 4, 5 livros, vai para um lugarzinho que tem uma sombra muito gostosa e ali você fica hora inteira, 2 horas, 3, 4 horas, principalmente se a leitura for muito agradável, quem sabe um meio-dia inteiro, usufruindo daquela sensação gostosa de aprender, de autoeducar-se. E certamente, claro, como disse, visto por outros olhos, você não está usando a sua liberdade, você está preso, você está bitolado, e não é isso, é simplesmente a consciência do necessário. Então eu acho que é muito interessante esse conceito, né, de que quanto mais consciência nós temos das nossas necessidades, do mundo que vivemos, melhor nós usamos a liberdade e mais nós restringimos os nossos movimentos, porque começamos a ver que há muitos movimentos desnecessários. Poderíamos economizar muito mais nossos movimentos e concentrarmos mais em tarefas de aprendizado, de crescimento. Afinal, é de nosso entendimento que essa responsabilidade é toda nossa. Nós acreditamos que não vai chegar nenhum bom espírito amigo lá e vai nos sacudir pelos ombros e dizer: olha, vamos lá, você tem que se mexer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para você crescer. Afinal, acho que esse é o grande diferencial do livre-arbítrio. Os benfeitores, eles acabam nos respeitando, inclusive as nossas decisões incorretas, até porque sabem que é um meio de aprendizado. E nós temos muito essa vivência da liberdade
nesse panorama em que nós estamos vivendo da pandemia. Eu tenho a liberdade de querer sair agora para a rua e me aglomerar sem máscara, ciente dos riscos que eu estou suscetível. Ou não, eu posso me preservar em casa. Só que, muitas vezes, nós somos criticados e queremos ir para a rua, nos aglomerar e fazer aquilo que é errado para nos entregar aos prazeres falsos da carne, da matéria. Porque, com certeza, se nós estivéssemos alimentando os prazeres do espírito, os prazeres da alma, aquilo, por estar em consonância com a lei, não nos colocaria em risco. Verdade, verdade. Tu trouxeste, inclusive, aí, são 2 títulos de 2 obras de um amigo também, que é escritor, Francisco do Espírito Santo Neto, Os Prazeres da Alma e as Dores da Alma, né? Que ele escreve muito bem sobre cada um desses campos, dessas escolhas, e trazendo os seus efeitos. Quando optamos pelos prazeres da alma, acabamos verdadeiramente sentindo aquela sensação de felicidade, de alegria, de completude, da harmonia, onde as coisas tudo fluem com uma facilidade. Muitas vezes aqueles que nos veem de longe dizem assim, parece que fulano vive no mundo da lua, parece que nada acontece de ruim, mas é claro, ele simplesmente se deixa levar pelas boas sugestões dos benfeitores espirituais, enquanto aquela outra que decide pelas dores da alma, que vai lá pelos prazeres da carne, como tu bem disseste, que na verdade reflete-se como dores, acabam no fim tendo seus tropeços do dia a dia e acabam reclamando que nada funciona, e acabam justamente transferindo a Deus a responsabilidade e a culpa por suas decisões mal tomadas. Bem interessante essa colocação que tu fizeste dos prazeres da carne e os prazeres da alma. Eu queria, Andrew, nós estamos ali praticamente quase fechando o nosso tempo. Eu queria então que tu fizesse uma abordagem ali nos 2 últimos itens desta terceira parte, que fala das leis morais, que é o capítulo 11 da lei da justiça, do amor e da caridade, e finalmente da perfeição moral. Faz uma abordagem. Então, a perfeição moral, ela nos fala sobre esse desenrolar de estarmos em consonância com as leis morais, com as leis divinas. Sobre nós estarmos educando os nossos sentimentos, né? Se nós voltarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem é considerado aquele que, depois de ler todos aqueles artigos, se esforça para ser alguém melhor, né? Então, a perfeição moral, ela se dará ao natural à medida que nós vamos desenvolvendo esses valores, essas virtudes, nos educando, pois eles dizem que educação nada mais é do que um conjunto de hábitos adquiridos. Então, à medida que nós formos, né, nos habituando a cultivar essas virtudes, né, porque o amor, ele não se exprime em nós de uma hora para outra. Assim como nós vamos vivenciando, né, aquelas pequenas coisas que vão se tornando vícios e dores dentro da gente, é através dos pequenos atos de amor, de compaixão, de benevolência, de empatia, de caridade, que vai aos poucos internalizando em nós aquele amor que vai aos poucos se tornar natural na nossa ação. E aí nós entramos na lei de justiça, amor e caridade. Por que a justiça? Primeiro, porque Deus é soberanamente justo e bom. E ele vem primeiro porque se nós não formos justos com as nossas ações, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, eu não vou estar sendo amoroso. Porque se eu não sou justo, meu amor é doente.
porque eu vou estar beneficiando um e deixando o outro. Né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E a caridade vem logo em seguida, porque se eu não tiver a justiça, eu não vou estar sendo caridoso. O máximo que eu vou estar sendo é solidário. E aí o amor vem, porque se não tiver amor no meu gesto, eu não estou sendo caridoso. Porque o amor, na verdade, ensinado pelo Cristo, que ele exemplificava, é o amor da tradução ágape, né? Muito usado pela Igreja Católica. Que não é o amor, como nós vemos hoje, muito vinculado também à questão da paixão das idolatrias, mas é o amor na vivência em todas as ações. É num olhar carinhoso, é no estender de uma mão, é numa ligação, é numa palavra, nós estarmos desteriorizando aquele amor. Isso é o amor ágape trazido pelo Cristo. E sem essa trindade, podemos dizer assim, da justiça, do amor e da caridade. Fica muito difícil. Né? E é por isso que ela vem por último, antes da perfeição moral, de nós alcançarmos esse cume, né? Da perfeição e estarmos em consonância com o nosso Pai, né? E com o Criador. Perfeito, meu amigo, perfeito. Bom, então, com isso a gente conclui esse nosso bate-papo, fechamos aí, bem dizer, uma hora, que é o que a gente determinou para esse programa, e conseguimos passar basicamente por todas as leis. É claro que, em verdade, se fôssemos desenvolver com a profundidade que pode ser desenvolvida cada um desses itens, precisaríamos dia inteiro trazendo posicionamentos, questionamentos, mas o propósito aqui era justamente passar aqueles estudantes da doutrina, as pessoas que também já são frequentadores há algum tempo, e mesmo os curiosos, os neófitos que recém adentram a doutrina espírita, dar um leve conhecimento da importância do conhecimento dessas leis, né, para que a gente possa verdadeiramente ter um desenvolvimento mais harmônico possível ao longo de nossa existência. Eu não sei se tu queres complementar mais alguma coisa do que tu falasse aqui. Terias algo mais para nos Só encerrando, assim, queríamos compartilhar que Kardec, quando ele fez as divisões no Livro dos Espíritos, depois ele ampliou cada parte em um outro volume, né? Na sua primeira parte, depois ele ampliou em A Gênese, a parte do mundo espiritual ele trouxe em seguida do Livro dos Médiuns, e a parte que coube as leis morais, ela está muito bem retratada nos capítulos, né, que resumem essa vivência das leis morais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque assim como os Espíritos nos afirmam que o nosso modelo e guia é Jesus, porque ele foi o que concretizou todas as potencialidades da alma, conforme a lei, né? Então ele, não na sua caminhada histórica, na questão de idolatrias, etc., mas na síntese do seu ensinamento, ele trouxe a síntese da lei moral. Por isso que para nós ele é um guia, né? Modelo porque é o nosso futuro, é as nossas aspirações. Então, se a gente quiser procurar como vivenciar da melhor maneira tudo aquilo que os Espíritos nos trazem dentro das leis morais, o nosso livro de cabeceira deve ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali eles nos ensinam na prática, na vivência, como experimentar tudo isso e estar conforme as leis divinas. Perfeito, Andrew. Então eu quero deixar aqui já o meu agradecimento, a tua boa vontade de estar conosco. Uma sexta-feira aí, estamos gravando o programa, aos nossos internautas
que muitos questionaram já algumas vezes se o programa era ao vivo, qual é o horário que é ao vivo, porque sempre vai ao ar às 19 horas. Então, alguns tentam fazer interação naquele momento e muitas vezes não recebem resposta, mas é porque nem sempre conseguimos estar ali também para responder os questionamentos. Então, ele está sendo gravado na sexta-feira, uma sexta-feira bastante quente, e nos deixa muito felizes que, num tempo assim, você, uma pessoa tão jovem, tão dedicada, nesta sexta-feira está restrita em sua casa, como deve estar, na verdade, porque é o aconselhamento, devemos nos salvaguardar, e gentilmente aceitou o nosso convite. Então, tem a nossa gratidão, já aproveitamos para renovar o convite a um novo programa com uma outra temática. Receba também a gratidão de nossos internautas, e eu queria então que você dirigisse as suas palavras de encerramento, de despedir dos nossos internautas, e se puderes fazer uma gentileza de encerrar a tua fala com uma pequena prece de agradecimento a todos, em nome de todos nós, porque a humanidade precisa cada vez mais de nossas preces. Pode ser? Uhum. Então, queria só mais uma vez reiterar minha gratidão, porque do fundo do nosso coração, quando a gente gosta e se entrega sempre a tudo que o movimento espírita e a doutrina espírita nos demanda. Porque é um prazer enorme para nós falarmos sobre doutrina espírita e sobre Jesus. Né? Então, estender o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa gratidão, né? O amigo que faz esse programa também, que já está aí, né? Virando cadeira cativa aqui, nossa, né? Acompanhando, trazendo informações pertinentes, esclarecendo sobre a doutrina espírita. Aqueles que acompanham, né? Que é, né, através dessa troca de experiências, que isso nada mais é do que uma conversa fraterna, que nós vamos aprendendo juntos, através da troca de experiências de vivência. E para encerrarmos, nada mais do que visitar uma frase do Chico, que muito sintetiza essa nossa caminhada com a nossa perfeição moral. Que apesar de ninguém poder voltar e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, sempre há tempo de recomeçar. Ok, então, e a vocês, nossos queridos internautas, queremos dirigir a nossa máxima gratidão por ter estado conosco. Sentimos-nos regozijados de ter tido esta oportunidade de trocar conhecimentos com esta pessoa tão maravilhosa e tão bem recomendada por outros diletos amigos. Então, a todos, muito obrigado, uma boa noite e até o próximo sábado. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.